Na última aula, a gente havia apresentado para vocês os transformadores. Fizemos alguns comentários a respeito dos transformadores. Hoje nós vamos continuar um pouco a respeito dos transformadores e vamos introduzir alguns conceitos. Então, lembram que nós havíamos introduzido também que a potência era o produto VI. Isso também nós já havíamos dado anteriormente. Então, qual é a potência que está entrando nesse lado aqui do transformador? Ora, a potência que está entrando nesse lado do transformador é o produto VI. A tensão é V1 e a corrente é I1. Então, a potência que entra aqui, vamos chamar isso aqui de P1. P1 é V1 e 1, uma vez que P é VI. Isso não é novidade para nós. Isso daqui nós já introduzimos e já trabalhamos com essa expressão bastante. Então, nós temos esse lado do transformador, onde a potência que entra aqui desse lado, você pode ver o seguinte, observe também que aqui, ó, a tensão, a seta da tensão e da corrente, eles estão em fase, tá certo? Então, caracteriza aqui que aqui nós temos um gerador, um elemento ativo aqui, tá certo? Até o que nós vimos a respeito de fonte, né? E se você olhar desse lado de cá, a tensão e a corrente, elas estão em contrafase. Então, isso caracteriza um receptor. Quer dizer que aqui nós temos um elemento gerador e desse lado nós temos um elemento receptor. Isso a gente pode observar pelo sentido das setas, da corrente e da tensão. Aqui nós temos a convenção de receptor, né? A tensão e a corrente têm sentidos contrários, é como se eu tivesse uma carga conectada aqui, a corrente estaria descendo e a tensão está para cima. E aqui nós temos a corrente subindo em fase com a tensão. Então, nós temos aqui um ponto que nós poderíamos considerar um elemento gerador e aqui nós teríamos um elemento receptor, tá ok? Não teria como os dois ser gerador. Quem é que tem que ter um receptor, tá certo? E qual é a potência que está saindo desse lado do transformador? Ó, P é VI. Então, bastaria a gente mudar isso aqui para P2, que é o outro lado, seria V2. E aqui nada de novo. Absolutamente nada. Tudo isso vocês têm conhecimento. Agora eu digo para vocês o seguinte, independente de como isso aqui possa operar, nós temos que a potência que entra desses terminais aqui é PV1 e 1. E a potência que sai aqui é V2 e 2. Se nós imaginarmos que isso aqui seja uma coisa ideal, então não há perdas dentro dessa coisa, tá certo? Se não há perdas, a potência que entra é igual à potência que sai. Então, nós podemos obter essa expressão aqui, ó. P1 é igual a P2. Igual a P2. O transformador, nós estamos admitindo que é um transformador ideal, tá certo? O transformador é ideal.
Então, com base nisso aqui, se P1 é igual a P2, então, como nós temos as relações de P1 e P2, então nós podemos substituir. P1 é igual a V1 e 1, que é igual a V2 e 2. Ok? Pronto. Essa é uma expressão muito importante. Ok? E o que ela diz? Ela diz que a potência que entra de um lado é igual à potência que sai do outro lado. Isso aqui só ocorre se o transformador for um trafo, é muito comum a designação trafo, for ideal, ok? Ele foi ideal. Se ele não for ideal, a potência que entra é a que sai, mais as perdas do transformador. O equilíbrio de potência tem que ser verificado, ok? Muito bem. Agora, observe o seguinte, aqui nós temos um enrolamento, está feito assim, ó, olha, a espira vem, ela passa lá atrás, ela volta aqui, ela vem aqui, passa lá atrás, sai aqui, ó como é que ele está enrolado, tá vendo? Ele está enrolado no sentido anti-horário, se você observar, tá ok? Então, não tem como eu fazer para vocês aqui, mostrar a regra da mão direita, mas você colocaria os 4 dedos, apontaria o sentido da corrente e envolveria o núcleo com esse sentido. Então, se eu apontar os 4 dedos para cá, os 4, se você apontar e continuar seguindo o enrolamento, você vai ver que você vai produzir um fluxo, a regra da saca-rolha, sabe? É como se você fizesse uma saca-rolha, você seguindo a corrente pelo enrolamento, envolvendo o fluxo produzido por essa corrente, tem esse sentido, tá ok? Felizmente não dá para me fazer aqui, mas eu acredito que talvez vocês possam compreender. Então, ele abraçou, dá para cima. Agora, a corrente sai daqui. Se a corrente sai daqui, é porque ela está vindo aqui, ó, por detrás do transformador para estar saindo aqui. Então, aplicando a regra, o fluxo como ela está, deixa eu ver, isso. Ela então sairia. Esse fluxo produzido por esse enrolamento é esse verde aqui, ó. Então ele atravessaria todo o núcleo magnético. Por isso que nós precisamos de um núcleo magnético, para que esse fluxo aqui caminhe dentro do transformador com a menor relutância. Quando a gente fala em circuito elétrico, a gente fala em resistência elétrica. Quando a gente fala de grandezas magnéticas, a resistência é o análogo à relutância. Então, o que era resistência elétrica? Era oposição à corrente elétrica. Então, a relutância é a oposição ao fluxo. Ela tende a dificultar ao fluxo. Por isso que nós escolhemos chapas magnéticas que propiciam um caminho de baixa relutância. O fluxo ele vai ficar confinado no núcleo magnético. Ele não vai se fechar aqui pelo ar, ó. Olha, poderia se fechar aqui pelo ar. Não. Ele prefere o caminho de menor relutância, assim como a corrente elétrica. Então, o fluxo produzido por esse enrolamento, ele vai estar confinado no núcleo, tá ok? É por isso que o transformador não é ar. Ele tem um núcleo magnético, para que a gente possa criar um caminho de baixa relutância para ele. Tá ok? Muito bem.
é que fica difícil aqui sem eu fazer o movimento da mão direita, tá ok? Então, aí acontece o seguinte, nós temos esses pontos aqui, são pontos de polaridade, tá ok? Então, a corrente aqui está entrando nesse ponto. Se ela está entrando nesse ponto, pela saca-rolha, nós estamos produzindo esse fluxo aqui no núcleo, nesse sentido. Ora, nós temos essa coisa. Aqui nós poderíamos estar ligados à rede. Aqui é uma tensão V1, ela é alternada. Então, se essa tensão é uma fonte de corrente alternada, essa corrente também é corrente alternada. Se eu colocasse uma fonte DC aqui, essa corrente seria DC. Mas como nós alimentamos o transformador com uma tensão AC, então essa corrente é AC. Então ela é variável. Ora, nós podemos estabelecer o seguinte, que nós poderíamos dizer o seguinte, que lá nos circuitos elétricos, nós vimos o seguinte, que a tensão é igual a RI, tá certo? Isso, é a lei de Ohm, V igual a RI, tá certo? Agora aqui, ó, nós podemos dizer o seguinte, ó, qual é a expressão análoga a essa aqui, quando se trata de fluxo magnético? Nós vamos falar em força magnetomotriz. Isso aqui seria a tensão, seria a força eletromotriz, por exemplo, é RI. Então, o análogo no campo magnético é força magnetomotriz, que seria igual a quem? A relutância, eu vou manter a mesma resistência, o símbolo, mas não é, eu não tenho aqui, eu não vou procurar, que eu vou perder muito tempo, é a relutância, isso aqui é relutância, não é resistência. É a relutância vezes o fluxo. O fluxo, o símbolo dele é φ. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É φ. Aí. Então, são expressões análogas. Da mesma forma que você trabalha com essa expressão, quando se trata de circuitos elétricos, você trabalha com essa aqui quando se trata de circuito magnético. Então, é a relutância vezes o fluxo. E o fluxo está ligado com a corrente. A relutância é o análogo da resistência e a força magnetomotriz o análogo da força eletromotriz, tá ok? Então, essas seriam expressões análogas. Então, e o que é força magnetomotriz? Força magnetomotriz, por definição, é igual a N1 N1 vezes a corrente 1. Isso é força magnetomotriz. N1 e 1. Pronto. Então, qual é a força magnetomotriz produzida por esse enrolamento? Ó, é o número de espiras dele vezes a corrente. E qual é o número de espiras? Qual é a força magnetomotriz produzida por esse enrolamento? Ó, é N2. De acordo com a definição, é o número de espiras que eu tenho desse lado, que é N2, vezes a corrente que circula pelo enrolamento, que é I2. Como o transformador é ideal, então a força magnetomotriz N1 e 1, ela é igual à força magnetomotriz N2 e 2. Isso é válido também para trafo ideal. Então, o que vocês precisam saber é só isso. N1 e 1 é igual a N2 e 2. Isso vem do circuito magnético, do fluxo magnético aqui. Tá ok? E isso para um trafo ideal. E a outra expressão que nós devemos saber é essa aqui,
que a potência de entrada é igual à potência de saída. Pronto, acabou o transformador, tá certo? Acabou. Então, daqui, o que a gente tira? A gente tira daqui que... A gente tira que N1 a gente tira aqui que N1 dividido por N2 é igual a quem? N1 dividido por N2 é igual a 2 dividido por passei o N2 para cá, ficou N1 por N2, passei o I1 para cá, I2. Agora, V1 I1 é igual a V2 I2. Então, dessa expressão aqui, ó, dessa expressão aqui, a gente tira o quê? Que V1 dividido por V2 é igual V1, V1 passa para cá, é I2 dividido por I1. Tá certo? Então, I2 dividido por I1 é V1 dividido por V2. Então, isso aqui nada mais é do que V1 dividido por I2. Pronto. É isso aí. Então, isso é válido para um transformador. Então, trafo real. Ok? E o que é? O que é, então, V1 dividido por V2, ó, V1 dividido por V2 está para N1 por N2. Tá certo? Agora, se N1 for maior do que N2, o que implica? Se N1 é maior do que N2, então a relação N1 por N2 é maior do que 1, tá certo? Se N1 é maior do que N2, se eu dividir por N2 aqui, N1 dividido por N2 é maior do que N2 dividido por N2, que é 1. Isso significa o quê? O que significa isso? Que se N1 é maior por N2 é maior do que 1, então significa que V1 é maior do que V2, tá certo? Olha lá.
Se isso aqui é maior do que 1, então V1 é V2 vezes isso. Como isso é maior do que 1, V1 é maior do que V2. Então, essa tensão é maior do que essa. Então, o transformador aqui é um transformador o quê? Alguém poderia me dizer que tipo de transformador que é esse? Ele está fazendo o que com a tensão? Ele está reduzindo, não está? V1 é maior do que V2, então ele reduziu a tensão. Ele é um transformador o quê? Fechador. E se N1 for menor do que N2? Então, N1 por N2 é menor. Então, V1 é menor. Então, o transformador é um transformador o quê? Elevador. E se o N1 for igual a N2, então N1 por N2 é igual a 1, V1 é igual a V2. O transformador é um transformador isolador. Ele isola. Ele isola. Esse secundário está isolado da rede. Então, nós construímos transformadores que têm a mesma relação de espiras para que ele seja um transformador isolador, tá certo? Ele faz a isolação galvânica. A gente pode colocar a mão nesse fio que não toma choque. Se colocar a mão nesse fio, como o terra está aterrado lá no transformador, nós tomamos choque. É por isso que ele é um transformador isolador. Ele faz essa isolação galvânica. Nós não tomamos choque. Só tomamos choque se pegarmos esses dois fios. Mas se pegar qualquer um deles, não tomamos choque. Tá ok? E aqui a gente toma choque, porque o transformador lá está aterrado no primário. Tá ok? Então nós temos esses três tipos de transformador. Esse transformador de distribuição, ele tem aqui 13,8 e aqui ele tem 220. Então, ele é um transformador abaixador. Isso significa que nós temos menos espiras aqui. Então, construtivamente, a gente faz isso, para que a gente obtenha essa relação de transformação. E N1 por N2 é chamado de relação de espiras ou de transformação. Tá ok? Então, transformador que nós devemos saber é só isso. Mais nada. Evidentemente que tem muita coisa ainda sobre transformador. Mas, para nós aqui, o que importa é isso. Tá ok? Tendo em mente esse conceito aqui, tá tudo bem. Agora, o lado que recebe energia, que está ligado à rede, é o primário. Então, esse lado é primário. E o lado que está conectado à carga é o secundário. Ok? Então, transformador é isso aí que nós precisamos saber somente. Ok? E aí vocês têm um material muito bem feitinho, ó. Tudo que nós fizemos aqui, potência de entrada, potência de saída, força magnética da equação. Aí, aqui, agora, como nós vamos representar esse transformador? Como que nós vamos representar? Ó, eu não vou ficar representando esse núcleo aqui, ó, e fazendo esses enrolamentos aqui, tá certo? Eu vou arrumar uma maneira, um esquema onde eu possa visualizar isso aqui de uma maneira mais fácil. Então, nós temos essa representação. Nós colocamos uma bobina aqui, porque o transformador tem um enrolamento primário, que nada mais é, isso aqui nada mais é do que uma bobina,
E aqui uma outra bobina, uma bobina do primário e uma bobina do secundário. Tá aí. Uma bobina do primário e uma bobina do secundário. E esses dois tracinhos aqui nos diz o seguinte, nos diz que a bobina do primário e do secundário estão acopladas através de um núcleo magnético por um fluxo. Então, esses dois tracinhos significa o acoplamento magnético entre a bobina primária e secundária. Tá ok? E aqui são os pontos de polaridade do transformador. Aqui nós temos a convenção geradora lá, nós estamos fornecendo a energia ao primário, e aqui nós estamos com a convenção receptor, onde nós estamos, então, recebendo aqui energia, tá ok? E onde a corrente entra no enrolamento, nós colocamos um ponto no primário. Então, esse ponto aqui significa a corrente está entrando no ponto. E no secundário, significa aonde nós colocamos um ponto aonde a corrente sai. Então, se ela entra aqui, ela sai aqui. Isso é a polaridade. Se nós tivéssemos invertido esse enrolamento, ou seja, se nós tivéssemos invertido o enrolamento, ao invés, por exemplo, de ter enrolado o transformador ao invés de enrolar ele assim, se nós tivéssemos enrolado ele assim, ó, ele sairia daqui, ele passaria por detrás e ele viria aqui. Ele sai lá. Aí. Nós enrolamos no sentido contrário. Ó. Esse aqui, ele sai, passa por detrás, aí eu faria um monte de volta aqui que eu não fiz. Ele passa por detrás e sai aqui. Se nós invertermos o sentido com que esse enrolamento entra, é enrolado, a única diferença que nós vamos ter é que o ponto de polaridade não estaria mais aqui, ele estaria aqui. O ponto de polaridade estaria aqui, tá certo? Mas também não vai fazer diferença. Então, aqui a tensão que nós temos é V1, que está aplicada aqui no primário. O ponto é a mesma polaridade. Então, nós estamos medindo V1 por ponto, V2 por ponto. Então, a tensão V2 tem o mesmo formato da tensão V1, olha lá. Só que é menor. Tá vendo? Nós estamos admitindo que esse transformador é abaixador. Esse pedaço da amplitude máxima aqui é menor do que essa aqui. Tá ok? O transformador não muda a frequência do sinal de entrada. Você vê que o período aqui é exatamente o mesmo que esse. Ele só mexe na amplitude. Se a tensão aqui no secundário diminuiu em relação à tensão do primário, a corrente no secundário, ela teria o que em relação à corrente primária? Ela seria maior ou menor do que a corrente? Quem pode me responder? Hein? Vocês estão me ouvindo, pessoal? A corrente no secundário seria maior. Seria o quê? A corrente no secundário seria maior. Maior. Seria maior. Porque o produto V2 e 2 tem que ser constante. Como a tensão no secundário é menor, então a corrente tem que ser maior em relação à corrente do primário. Tá certo? Ela seria menor. Tá ok. Muito bem. Aí tem um exemplozinho aqui, ó.
Num transformador, a razão entre o número de espírito do primário e secundário é 10. Olha lá, N1 por N2 é 10. Aplicando-se uma... Aí vocês vão ter que lembrar agora aquelas coisas de sinal alternado que nós demos no início do curso. Valor eficaz, lembram? Alguém lembra em relação ao valor máximo? Quanto que vale o valor eficaz? Em relação ao valor máximo. Qual é a expressão? O que relaciona o valor eficaz com o valor máximo? O valor eficaz é o valor máximo dividido por raiz de 2. Tá certo? Então, nós vamos ter que lembrar essas coisinhas. Então, aqui, ó. Aplicando-se uma tensão alternada de 127 volts eficazes no primário. Então, quanto vale o valor máximo dessa tensão aqui, ó? Quanto vale? Nós demos o valor eficaz. Nós sabemos que o valor eficaz é o valor máximo dividido por raiz de 2. Então, o valor máximo é a raiz de 2 vezes o valor eficaz. Se eu tenho 127 volts eficazes, então o valor máximo que eu tenho no primário vai ser quanto? 127 vezes raiz de 2, que dá quase que 180 volts. Tá certo? Determine qual o valor eficaz da tensão induzida no secundário. Qual que é o valor eficaz da tensão induzida no secundário? A relação é 10. Ó, se a relação é 10, se eu tenho 127 aqui eu quero saber qual é o valor eficaz. Vou trabalhar com o valor eficaz. Tanto faz se eu trabalhar com o valor eficaz como com as amplitudes máximas, porque eles estão dividindo um pelo outro. Se eu divido um pelo outro, se eu levo em conta a raiz de 2 ou não levo, é irrelevante, porque elas vão cancelar. Então, eu posso trabalhar tanto com o valor eficaz quanto com o valor máximo. A relação é a mesma, uma vez que elas diferem do mesmo valor, que é de raiz de 2. Então, se eu tenho 127, eu quero saber esse valor aqui, e sei que esse é 10, então V2 dá 12,7. Tá certo? N1 por N2 é 10. Passa o V2 para lá, divide por 10 o V1. Quanto que é o valor eficaz da tensão que eu tenho no secundário? Quanto que é o valor que eu tenho? 12,7. Tá certo? Olha lá. V1 por V2 é N1. N1 por N2 é 10. O valor eficaz do primário é 127. Qual é do secundário? 12,7. Tá ok. Qual o valor de pico da tensão induzida no secundário? Ó, se eu tenho o valor eficaz da tensão do secundário, basta multiplicar por raiz de 2 para ter o valor de pico. Tá certo? Aqui eu errei. Raiz de 2 vezes 12,7 é 17,96. Tá certo? Errei. Tá errado aí uma casa. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Se o transformador do exemplo anterior fornece para uma carga conectada no secundário uma corrente alternada, 1 ampere eficaz, qual é o valor do primário? É a mesma coisa. Agora, se em vez de eu pegar a relação de tensão, eu vou pegar a relação de corrente. Aqui. Se ele fornece... É quanto? Olha lá, é a mesma coisa. Só que é o inverso agora. Quando é a relação de tensão, é V1 por V2, que é N1, N2, que é I2 por I1. Então, N1 por N2 é I2 por I1. O valor eficaz quer saber, dado que o valor eficaz do secundário é 1. Então, 10. Olha lá, aumentou. Aonde eu tenho menor tensão, tem maior corrente. E vice-versa. Tá certo? Então, divide aqui, dá 0,1 ampere. E qual é o valor de pico? Mesma coisa. A corrente também é alternada.
Então, o valor eficaz multiplicado por raiz de 2 dá o valor de pico, que dá raiz de 2 vezes isso, dá 0,14. Tá certo? Muito bem. Agora, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui é um transformador que nós temos lá no laboratório. É o que nós usaríamos para fazer a nossa parte prática. Ele é um transformador que permite que a gente ligue tanto em 220 quanto 127. Se nós ligarmos, e ele sempre mantém no secundário, daqui aqui 6, daqui aqui 6. Esse é o transformadorzinho que a gente tem no laboratório, que nós utilizaríamos para os nossos experimentos. Tá ok? Então, tanto faz. Por quê? Qual é a vantagem disso? Ó, que se eu tenho uma rede de 127, eu conecto quais lados do transformador do primário? Eu pego esse lado e pego quem? Esse. Aplico 127 aqui. E deixo esse aqui o quê? Aberto. Se a minha bancada fosse de 127, eu poderia conectar. Ele tem esses 3 terminais disponíveis do primário. Então, eu ligo esse ponto aqui no enrolamento aqui, é chamado de TAP. É TAP. Esse não é de center tap. Center tap é se ele estivesse no meio do enrolamento. Então, é um tap central. Esse não. Ele está deslocado. Por quê? Porque eu preciso que ele dê 6 volts, tanto com 127 quanto com 220. Se ele tivesse no centro, eu não teria isso, tá certo? Então, o número de espiras que eu tenho aqui é N1 e o número de espiras que eu tenho daqui para cá é N'1, que eu chamei. Tá ok? Então, eu posso dizer o seguinte: se eu tenho a rede de 220, eu não conecto esse. Eu conecto esse com esse, eu aplico 220. E aqui, esse é center tap, ó. Esse está no centro. Por isso que eu tenho metade para cá e metade para cá igualzinho. Tá vendo? Olha lá, aqui não tem. Se eu tenho 220 aqui, 127 aqui, então aqui embaixo eu teria quanto? Quantos volts que eu teria aqui, ó? Hã? Quem me responde? Quantos volts? Se eu aplicar aqui 220, aqui eu tenho 127, quanto que eu teria que ter aqui para fechar com 220? 93. Tá certo? Aqui eu tenho 93. Dá 10, 11, 12, 220. Tá certo? Olha lá. Então, 127 está para 6, assim como N1 está para N2. 93 está para 6, assim como N'1 está para N2. Tá ok? E aí, se eu manipular essas equações, que eu não vou fazer aqui, porque não vai ter tempo, mas vocês podem ver aí, tá muito bem feitinha lá. Eu quero saber quanto que vale essa. Aí. Ah, acho que eu nem fiz, deixa eu ver. Ah, fiz sim, ó. Fiz aí, ó. Tá vendo? Ó, ó. Qual é a relação de espiras N1 por N2, ó. Tá aí, ó. Tá ok? Então, se alguém quiser mexer com isso aqui, eu acredito que seria bom para quem quer aprender. E tiver alguma dúvida, entra no atendimento ao aluno. Mas tem que olhar primeiro, tem que dar uma estudadinha para chegar no atendimento ao aluno, para ter a dúvida, se houver dúvida, que está muito bem feitinho, tá certo? Então você vê que o curso depende também de você, cara, não tem como. Mesmo no presencial dependia já. Agora no remoto ainda depende mais ainda. Então é sempre friso.
Depende do interesse de vocês em aprender, tá ok? Se quiser aprender, pegue isso aqui no fim de semana, tá sentadinho ali, mostra lá pro pai, pra mãe, ensina o pai, ensina a mãe, sabe? A melhor forma da gente aprender é ensinando os outros. Essa é a grande jogada. É a melhor forma de aprender. E você começando nessa idade, dando aula para os outros, ensinando os outros, você futuramente se torna um professor. Foi assim que eu comecei, tá certo? Eu comecei a ensinar os colegas da sala. Aí, sabe, para ser mais preciso, as colegas, tá certo? E aí eu acabei que me vi que eu servia para ser professor, sabe? Pelo menos eu acho que sirvo, tá ok? Então, e a gente aprende. No ensinar, porque a gente tem que se virar para poder transmitir, tem que se virar para ver qual a forma que você vai introduzir para a pessoa, tá ok? Então, você mostra lá para os seus pais o que você está aprendendo. Olha que legal, sabe? Ok? Então, dedique a esse exemplo aqui, que eu não posso fazer, porque vai demandar muito tempo, tá? E se tiver alguma dúvida, me procura no atendimento, mas tem que ter estudado, porque senão eu vou ter que dar aula lá, e eu não posso, tá certo? Então tá aí. Esse exemplo fica para vocês, para aqueles mais interessados em aprender. A oportunidade está aqui, tá certo? Tá aí. Esse fica o mesmo, tudo aí bonitinho. Tá aí, ó. Olha lá, olha aqui o exemplo. Olha, tem um valor 179,61, valor máximo. Esse sinal aqui é 127 eficaz. E olha aqui no secundário, deu 8,49 de pico. Você vê que esse transformador é um transformador abaixador. E você vê que ele também não defasa a forma de onda. Eu tenho um seno aqui, eu continuo tendo um seno aqui. E ele também não mexe na frequência. Se ele não mexe na frequência, esse período aqui se mantém constante. Ele só altera os níveis. Então, o transformador, ele é um mero manipulador de níveis, de tensões e correntes. É só isso que é o transformador. Nada mais do que isso. E é um equipamento estático. Ele é parado, tá certo? Ele não gira igual uma máquina. Ele é parado. E por que que a gente consegue isso? Porque quando a gente aplica uma corrente alternada no primário, a gente produz um fluxo alternado que vai induzir no secundário uma força eletromotriz. Essa é a lei de Faraday. Foi ele quem descobriu isso. Toda vez que houver variação de fluxo, há uma força eletromotriz induzida. Se a gente aplicar uma tensão contínua no transformador, não tem nada no secundário. Por quê? Porque se nós estamos aplicando uma tensão contínua no primário, a corrente que está entrando é uma corrente contínua. Nós estamos produzindo um fluxo contínuo no núcleo. Então, ela não varia. Se o fluxo não varia, não há força eletromotriz induzida. Por isso que um transformador nunca é alimentado em corrente contínua, tá certo? Mesmo porque a única impedância que teríamos seria somente a resistência do enrolamento. E ela é muito pequena. Isso implicaria numa corrente muito grande. Tá certo? Então, o transformador só trabalha em corrente alternada. Porque quando eu aplico uma tensão alternada no primário, eu produzo no primário uma corrente alternada, essa corrente alternada no primário produz um fluxo que fica confinado no núcleo magnético,
fica confinada no núcleo magnético. Aqui é um fluxo variável que passa por esse enrolamento, ele está passando dentro do enrolamento. Aí, então, essa bobina vê um fluxo variável aqui. Aí, então, pela lei de Faraday, aparece uma força eletromotriz induzida. Se essa corrente não variar, esse fluxo é constante. Então, se ele é constante, nada é induzido aqui, porque precisa haver variação de fluxo, tá ok? Nesse caso, o transformador funciona porque a corrente ela é alternada, tá certo? E lá na máquina que está gerando energia? Olha, lá na máquina nós temos um rotor, onde nós temos tem um enrolamento que produz um fluxo contínuo, mas o movimento da água faz com que o rotor gire. E esse fluxo, então, girando, ele corta as bobinas que estão no estator, varia, porque ele está girando. Apesar da amplitude dele ser constante, ele gira devido ao movimento da água. Então, aparece a tensão no enrolamento da máquina. É uma outra forma de se produzir um fluxo alternado. Tudo é a lei de Faraday. Tá ok? Sempre o fluxo tem que variar. No gerador, a gente faz com que o rotor gire. E nós temos solidário ao rotor um campo constante. Mas, ao girar, a bobina que está fixa no estator vê um campo magnético variável. Então, aparece uma força eletromotriz induzida. E é graças a isso que nós temos o gerador. Tá certo? É a lei de Faraday. Muito bem. E o transformador, como não gira, mas a corrente é alternada. Então, o fluxo é alternado, ele não precisa girar. Tá certo? Então, aqui é tudo muito bem explicadinho, pessoal. Basta vocês quererem estudar. E está finalizado essa parte de transformador. Tá ok? Muito bem. Bom, pessoal, eu particularmente gostaria eu gostaria de. Vocês estão me vendo agora aí, pessoal? Estão me vendo, né? Sim. Isso é para matar a saudade, tá? Vocês não ficarem muito tristes. Tá ok? Então, eu gostaria de ter avançado. A minha intenção era de dar 2 aulas e eu gostaria de ter avançado com a disciplina, sabe? Mas eu não sei se foi do interesse da turma, aí parece que a maioria do pessoal está meio que ficando cansado, etc, etc. Então, eu não vou dar aquela outra aula, e de modo que eu gostaria de dar para que vocês pudessem o máximo aproveitar, tá certo? Essa é a minha intenção, tá? Mas, então, eu fui recomendado a não fazer isso. Eu não vou contrariar ninguém, sabe? Vocês também estão recebendo, já está disponível um questionário a respeito de algumas coisas aí, também coisas do professor, um questionário. Acho que vocês já estão até sabendo desse questionário, não, pessoal? Hein? Estão sabendo? Sim. Então, lá ninguém vai ficar sabendo a opinião de vocês, sabe? Para mim, eu não faço. Para mim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tô querendo que vocês. Eu quero que vocês sejam justos, só isso. Coloque
A mão na consciência, se vocês também estão fazendo a parte de vocês, tá? Se vocês estiverem fazendo a parte de vocês direitinho, tá? Então, tenha, ao responder o questionário, sabe? Tenha isso em mente. Seja honesto com vocês, tá ok? Não peço nada para vocês, não. Mesmo porque meu emprego não depende disso, tá? Mas fizeram esse coisa, já está disponível no Moodle, respondam, mas respondam com a mão na consciência. Se você nunca entrou numa aula, nunca entregou um trabalho, nunca foi num atendimento ao aluno, eu acho que você não tem o direito de cobrar nada. Agora, se você participa, se você tem interesse, assiste todas as aulas, estuda em casa, procura atendimento, eu estou sempre disponível, sabe? Então, né, e existem outras particularidades, como muitas vezes não tem como a gente comentar tudo aonde você errou, aonde você não errou, não tem como. Como que eu vou comentar tudo? Não, sabe? Não tem como. Você entendeu? Então, eu gostaria que vocês respondessem de maneira consciente, que é o mais importante, para que, sabe, só isso. Ninguém é anônimo, sabe? Ninguém vai saber quem respondeu, mas tem essa consciência. E modo então que outra coisa, ninguém da turma me entregou a atividade de recuperação do primeiro período. Ninguém, cara. A turma de eletrônica, cara, normalmente eu vou dar aula amanhã, vocês estão em 10 hoje aqui. É muito. Lá eu tenho 20. Sempre. A participação do pessoal da eletrônica é muito maior do que a de vocês, sabe? Essa semana, só o Luiz Sávio entrou no atendimento ao aluno. Só ele entrou. Nunca vi ninguém fora ele ontem, se não me engano. Quer dizer, tem gente que está indo bem, tem notas boas, mas, sabe, então é preciso, né? Ninguém entregar, cara. Tem gente que nem entregou nem a primeira, nada. Quer dizer, não é questão de passar ou não passar. Eu nunca tive preocupado com isso. E acredito que vocês tenham que ter essa consciência de não estar preocupado com isso. Mas vocês têm a oportunidade de aprender, cara. É aqui que vocês estão tendo. Vocês não vão ter nunca mais essa oportunidade aqui. Então eu insisto que vocês tenham, sabe, essa vontade de aprender. Não deixa passar dúvida, essas coisas, tá ok? Então eu vou finalizar a gravação e vou fazer a lista de chamada, tá ok? E nós nos encontramos na aula online daqui 14 dias. E essa semana eu estou disponível na segunda-feira, que é o horário de atendimento a vocês, se houver alguma dúvida a respeito dessa última matéria, ou mesmo qualquer outra matéria para trás também, tá ok? Então não deixa de procurar, sabe? Então eu vou